Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Você sabia que fazendo sempre a mesma coisa vai ter sempre o mesmo resultado? Parece óbvio, né? Mas na prática a gente vive tropeçando nesse ponto. Eu quero te contar uma situação simples que me fez pensar muito sobre isso nesses últimos dias. Mas antes eu quero pedir para você carinhosamente deixar aí o seu like na plataforma de podcast que você está me ouvindo, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e também compartilhar o link pelas redes sociais, que isso ajuda muito a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria para você. Se quiser ajudar de uma forma monetária também, você consegue de qualquer valor através da chave de e-mail, que é o nosso pix@papodux.com.br. Eu estava em casa recentemente e minha mãe comentou que a minha filha, que tem agora, nesse dia que eu estou gravando, né, este episódio, 6 anos, e ela não queria comer comida, só queria comer besteiras, né, como toda criança gosta de comer besteira. E ela, naquela ocasião, queria comer pão com margarina. Até aí tudo bem, né? Como eu falei, toda criança gosta de comer besteiras e algumas crianças têm mais dificuldades em comer alimentos mais saudáveis. Mas enquanto a minha mãe ela falava sobre isso, adivinha o que ela estava fazendo, que eu observei? Ela estava exatamente passando a margarina em um pão e reclamando: nossa, a Débora não quer comer alimentos saudáveis. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Ou seja, ela estava reforçando exatamente o comportamento que ela queria que a minha filha mudasse. Na hora, eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? A gente repete uma ação, mas reclama do resultado que a gente tem com aquela ação. Como se alguma coisa fosse mudar por um simples passe de mágica. É aquela famosa frase atribuída a Einstein, e eu nem sei de fato se essa frase é dele. Mas enfim, a frase é muito legal que diz: insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Mas a gente faz isso, como eu falei, o tempo todo. A gente quer mudar de emprego, mas a gente continua com o mesmo currículo, raso, sem muito sal, sem muito sabor. A gente quer melhorar o nosso relacionamento, mas a gente continua fazendo as mesmas atitudes naquele relacionamento. A gente quer perder peso ou ganhar massa magra, mas a gente continua não se alimentando bem e nem praticando atividade física. E depois se pergunta: poxa, por que não mudou? Por que eu não consigo alcançar esse objetivo que eu tanto desejo? Porque a gente está fazendo sempre a mesma coisa. A gente cai naquele modo automático, né? No piloto automático de fazer as mesmas coisas que a gente é acostumado a fazer. A gente vai repetindo padrões, jeitos de pensar, rotina, e espera que lá no fundo que o mundo vai mudar por conta própria, que as coisas vão se encaixar no seu devido lugar sem a gente fazer nada. Só que nada muda se você não mudar. E o primeiro passo é perceber o que você está alimentando sem perceber. Assim como a minha mãe, ela estava passando a margarina no pão e reclamando da falta de apetite por comida da minha filha. No trabalho é a mesma coisa. A gente quer uma promoção, mas a gente continua entregando o básico. Queremos mais autonomia, mas ainda precisamos sempre de um empurrão para começar uma tarefa. Ou então a gente quer mudar de área, mas nem começamos a estudar algo novo sobre aquela área ou conversar com pessoas que são daquele setor onde a gente quer ir. E a pergunta é: o que você está fazendo de diferente para ter um resultado novo? Porque se o seu comportamento for o mesmo, eu tenho algo para te dizer. Provavelmente o resultado também vai ser o mesmo. E isso vale para qualquer área da nossa vida, né? É claro que a gente está refletindo aqui um pouco sobre a questão do trabalho, né? Mas se a gente também quer melhorar no casamento e continua fazendo a mesma coisa, se a gente quer ter mais tempo, mas a gente fica o tempo todo no celular, em redes sociais e não prioriza as nossas atividades, se a gente quer ter mais saúde, mas novamente não nos alimentamos bem, não praticamos nenhuma atividade física, infelizmente as coisas não vão mudar. Tudo começa com pequenas atitudes. O que a gente tem alimentado é aquilo que vai crescer. E o que você repete define os seus resultados. O ponto de virada é simples de entender, só que é difícil de aplicar. Mudar o resultado exige mudança de ação. Novamente, parece óbvio, mas muitas das vezes a gente não faz. A gente continua repetindo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes.
mas você precisa ter clareza. E aí você tem que refletir aí onde você está. Qual comportamento seu está sustentando exatamente o resultado que você quer ter diferente? Porque enquanto você continuar passando margarina no pão, não adianta reclamar que a criança não está comendo arroz com feijão. Porque você está reforçando algo para a criança de algo que você não quer. Então você tem que começar a mudar. Você tem que começar a refletir, começar a pensar sobre que tipo de ação agora eu vou fazer na minha vida para mudar esse resultado que eu estou tendo, porque esse resultado não está sendo satisfatório para mim. Então eu tenho que refletir quais ações eu vou fazer. É claro que você não vai fazer uma ação brusca e do nada vai mudar totalmente a sua rotina, mas comece devagar. Se você quer começar a perder peso, começa a procurar uma nutricionista, vai lá, monta o seu cardápio, fala para a pessoa nutricionista que você vai estar passando a pessoa ali, explica que você gosta de comer algumas coisas e não quer tirar tudo de uma vez, porque também tem aquele efeito se você tira tudo de uma vez, depois na hora que volta com vontade de comer um monte de coisa. Ou se você quer começar a ter um corpo mais saudável, ganhar um pouco de massa magra, não precisa também ir todo dia para academia, de domingo a domingo, você começa a ir, 2, 3 vezes por semana, vai ganhando rotina, vai gostando daquilo e de repente você está indo todos os dias realmente. Então começa devagar, mas começa fazendo alguma mudança. Porque novamente, mesmas ações, os mesmos resultados você vai ter. Então, reflita aí. Qual pão com margarina você ainda está oferecendo na sua vida enquanto reclama que não tem arroz com feijão? Qual hábito, atitude ou pensamento você repete mesmo sabendo que não leva para onde você quer chegar? O papo reto de hoje é exatamente esse. Para mudar o resultado, tem que mudar a ação. Se essa reflexão de alguma forma mexeu aí com você, manda para alguém que também vive se frustrando, esperando mudanças sem mudar de atitude. E claro, deixa também o seu like, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Valeu e até o próximo Papo Reto!